Caros discentes do curso Tecnoalimentos, mais uma vez sejam todos bem-vindos à nossa penúltima aula do nosso curso. Vamos falar, como a gente falou nas primeiras aulas, sobre aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos e agora nós falaremos de lipídios e verificaremos justamente qual que é a importância desses lipídios durante o que? A operação unitária que transformará esse lipídio em um produto final dentro do meu produto de origem animal ou vegetal. Qual que será a interferência que esse lipídio sofrerá durante essa operação unitária? E quando a gente fala realmente de lipídios, a gente pode verificar que a gente vai encontrar lipídios tanto em produtos de origem animal e vegetal, em altas concentrações ou baixas concentrações, e que a gente verifica bastante que esses lipídios são os que mais sofrem alterações em relação, às vezes, às operações unitárias, até mesmo quando ele não sofre nenhuma operação unitária. Pensem vocês, pessoal, que um determinado lipídio pode sofrer uma alteração, não por uma operação unitária, às vezes pelo próprio quê? Armazenamento. Pensem vocês em casa que vocês vão encontrar, às vezes, 1 litro de óleo. Aquele litro de óleo, pessoal, está lá numa embalagem de polietileno, é um polímero, né? E que ele é transparente. Pensem vocês que quanto mais ele fica ali sendo armazenado, sofrendo radiação, luminosidade, esse lipídio pode sofrer uma decomposição e oxidar. Então um lipídio se oxida realmente por quê? Por luz, às vezes por um tipo de pigmento, por metal, por temperatura. Então verifiquem vocês que a gente vai falar aqui agora da cadeia de ácidos graxos realmente que compõem os nossos lipídios e qual que é a importância em relação a isso. Não só, como eu falei com vocês, de luminosidade, mas presença de metais, temperatura, pH. Então, como eu posso dar um exemplo para vocês? Falei do óleo de soja. Alguém já encontrou algum tipo de azeite em embalagem transparente? Não. Por quê? Porque justamente a cadeia de ácidos graxos dos nossos azeites são muito mais sensíveis da cadeia dos ácidos graxos realmente do nosso óleo de soja. Então ele vai se oxidar muito mais facilmente. Então por isso mesmo que a gente não encontra, a gente vai encontrar embalagens escuras, opacas ou até mesmo o quê? De lata, para evitar justamente a passagem de luminosidade. Então, falando um pouco de lipídios, pessoal, a gente vai verificar que esses lipídios a gente vai encontrar em vários tipos de alimento, seja ele um ovo, uma fruta, uma determinada fruta, entendeu? Ou até mesmo que no nosso próprio sistema nervoso. E que esses lipídios são moléculas insolúveis em água. Não é à toa que todo mundo sabe que o que? Um lipídio, uma gordura em si, ela é immiscível à água. Então ela é insolúvel à água. E diferente realmente, como a gente falou nas outras aulas, dos outros constituintes, sejam carboidratos, aminoácidos, proteínas, enzimas, que a gente estava falando em termos de grupamento funcional. Agora, para lipídio, eu não paro exclusivamente no grupamento funcional, ou seja, não é algo que determina um determinado constituinte, se ele tem um grupamento funcional amino, carboxílico, cetônico, aldeído, não é isso para lipídios, tá? Bom, como eu falei com vocês, a gente pode encontrar lipídios em vários tipos de alimentos, não só alimentos, como o próprio, como eu falei com vocês, o nosso sistema nervoso central, como as próprias membranas dos micro-organismos, que é a nossa função principal de inativar e destruir. Então a gente tem que verificar até mesmo qual que é a constituição dessa membrana celular desses lipídios e como nós teremos realmente o que? Interferir nesses lipídios. Então pensem vocês que nessa aula a gente vai verificar qual que é a importância durante a operação unitária que esses lipídios sofrem e até mesmo como que a gente pode verificar e o que? Inativar através da membrana celular os nossos micro-organismos, principalmente os patogênicos. Bom, quais seriam essas funções desses lipídios? Primordialmente em termos de reserva. Enquanto a gente estava falando realmente do carboidrato, alguma coisa de energia, aqui agora é uma coisa mais de reserva, que vão realmente compor as membranas celulares, né, dos fosfolipídios, os glicolipídios, realmente, que vão dar uma certa proteção para esse constituinte em nossos alimentos, sejam de origem animal ou vegetal, durante aquela operação unitária. A gente vai verificar também que são agentes emulsificantes, porque vão solubilizar substâncias apolares. Como a gente tem duas substâncias polares e apolares, como um lipídio ele é insolúvel em água, ele só pode solubilizar uma substância apolar e não uma substância polar. Bom, então como eu falei com vocês, a gente tem uma cadeia de ácidos graxos e aí realmente é uma cadeia hidrocarboneto, né? Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Vamos verificar que existem duplas ligações, triplas ligações, ligações simples em relação a gente classificar como carboidratos, de lipídios, né? Ácidos graxos monoinsaturados
insaturados ou saturados apenas. Então a gente vai ter sempre uma cadeia, que aqui agora eu tenho um grupamento carboxílico, que a gente pode verificar aqui agora, e aí essa cabeça desse lipídio, ela é polar, mas ele tem uma cauda toda apolar, porque nessa cauda a gente só tem carbono e hidrogênio. Então eu tenho uma cadeia, uma cabeça polar e uma cauda toda apolar. E quando a gente fala realmente desses ácidos graxos, como eu falei com vocês, lipídios, a gente vai verificar ácidos graxos monoinsaturados, saturados ou insaturados, em relação às duplas insaturações que terão entre carbono e carbono. Então isso que vai determinar justamente quais serão os quais seriam os ácidos graxos realmente que vão compor esse lipídio. E quando a gente fala de constituição desses lipídios, o que a gente vai verificar? Em relação a essa cadeia de hidrocarboneto, a gente vai verificar o número que tem. Então aqui eu tenho um exemplo de 18 átomos de carbono. Vocês podem verificar que não tem nenhuma dupla insaturação, e aí eu tenho um ácido graxo esteárico, que aí eu tenho 18 átomos de carbono, 2 pontos, 0 significa não há nenhuma insaturação nessa cadeia de ácidos graxos. Quando eu passo aqui agora para um monoinsaturado, ou seja, eu tenho uma insaturação apenas, eu tenho o ácido graxo oleico. Continuo tendo 18 átomos de carbono, agora uma insaturação. E aonde que está essa insaturação? No carbono 9. Lembrando que quando eu tenho que contar, eu conto a partir do quê? Da cadeia, da função aqui da minha cadeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aparece a minha primeira insaturação. Quando eu passo, por exemplo, para um poliinsaturado, ou seja, eu não tenho mais uma, eu tenho mais de uma insaturação, eu tenho linoleico, ou seja, continuo com 18 átomos de carbono, 2 pontos, 2 significa que eu tenho duas insaturações, e no carbono 8 e no carbono 12, ou seja, acima do número 2 que indica o número de insaturações, eu coloco a localização dessa dupla insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a primeira, 9, 10, 11, 12, a segunda. Por fim, aqui agora como exemplo, ácido linolênico, ou seja, eu tenho mais de duplas insaturações, eu tenho 3, eu continuo tendo 18 átomos de carbono, 3 insaturações no carbono 9, 12 e 15. Então verifique que quando a gente determinar os ácidos graxos em relação à sua nomenclatura, eu vou verificar quantos átomos de carbono tem na sua cadeia. São 18? São. Podem ser mais? 20? 16? Sim. Aonde está a sua insaturação? É uma, duas, 3 ou nenhuma? Para eu verificar 2 pontos, o número de insaturações e em cima desse número, sobrescrito ali agora, a posição, a localização dessa insaturação. Pensem vocês que quando a gente fala de lipídios, pessoal, a gente tem que verificar justamente o que? Existem os ácidos graxos, ou seja, o que a gente vai falar em termos de colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que seria o LDL. Então a gente tem que verificar justamente qual que é a importância desses lipídios presentes nos nossos alimentos, como eles sofrerão algum tipo de alteração para que venham prejudicar a nossa própria saúde em relação ao colesterol bom ou colesterol ruim. Verifiquem isso no nosso livro. E quando a gente fala realmente desses lipídios, eu falei com vocês o exemplo inicial nessa videoaula do nosso óleo de soja. Verifiquem, como eu falei com vocês, essa deterioração desses lipídios poderá acontecer por rancidez hidrolítica, rancidez oxidativa, entre outras. Ou seja, várias formas que podem oxidar esses lipídios presentes nos nossos alimentos. Como eu falei com vocês, temperatura, oxigênio, presença de metais, presença de alguns tipos de componentes, de pigmentos, poderão realmente interferir na nossa composição de lipídios, tá? Nossos ácidos graxos, a gente pode verificar também que a gente vai ter os essenciais e os não essenciais. Lembrando que os essenciais, consequentemente, são os que não são sintetizados dentro do nosso organismo. Ou seja, temos que ingerir ele naturalmente por nossa própria alimentação. Como exemplo clássico que a gente vai falar aqui agora, o linolênico, naquela fórmula passada tem, que é o famoso ômega 3, ou o linoleico, que é o ômega 6. Então, colocando essa fórmula para vocês do ômega, pessoal, vamos verificar. Eu tenho carbono aqui agora, todos que vocês podem verificar aqui agora, eu tenho o que? 18 átomos aqui agora, mas eu tenho o ômega 3, ômega 9 e ômega 6. Verifiquem vocês que quando eu estou determinando o nome do ácido graxo, eu começo pela função. Aqui tem uma cadeia de que? Ácido carboxílico.
Quando eu vou determinar se é ômega 3, 9 ou 6, eu parto do que? O contrário da função. Então eu parto aqui, ó, 1, 2, 3, esse é um ômega 3, que é onde que aparece a minha primeira dupla em saturação. Se eu passo para o ômega 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde que aparece a minha primeira dupla em saturação. Da mesma forma que o ômega 6, saio fora da minha função, que agora é carboxília, passo para a minha outra extremidade e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparece a minha primeira em saturação. E aí realmente a gente determina se é um ômega 3, um ômega 6 ou um ômega 9. Como objetivos, como eu falei com vocês, a importância, e dentre todos esses constituintes, eu posso falar para vocês que é um dos mais importantes que a gente tem que verificar durante as operações unitárias que acontecem com os nossos produtos de origem animal ou vegetal, que vai acontecer durante a minha indústria para elaborar realmente o produto final. Então, se atentem realmente à importância desses lipídios. Então, vamos descrever realmente como que a gente vai diferenciar essas gorduras de óleos, né? E como que a gente vai relacionar realmente o que? O que seria a gordura boa no nosso organismo, a gordura ruim, que é o HDL ou o LDL, né? E diferenciar justamente eles em relação a esses alimentos que a gente vem a ingerir, tá? Diferente das outras aulas, entre algumas são iguais, a gente terá 3 tarefas e 3 fóruns. Essa aula aqui agora a gente terá fórum, volto a repetir com vocês. Pesquisem em livros, internet, no nosso livro-texto da nossa disciplina de bioquímica, em artigos, na própria revista. Descrevam com as suas próprias palavras e não se esqueçam de referenciar, porque senão o professor mediador não irá pontuar. E sempre, pessoal, verifiquem as datas de abertura e fechamento dos nossos fóruns e também nas nossas atividades. Não deixem para a última hora, porque senão vocês não vão ter tempo hábil para replicar ou até mesmo triplicar a observação do professor mediador, para que vocês possam absorver maior conteúdo e, consequentemente, melhorar a nota de vocês. Por fim, vocês farão também os nossos questionários, que serão pontuados pelo próprio sistema. E no mais, espero que vocês tenham bons estudos e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!